Que bom, que honra, né? Estar participando aqui novamente desse evento, depois de 2 palestras maravilhosas com o Luciano e com a Patrícia, né? Vamos lá. Para quem não me conhece, né? Para quem não me conhece, me chamo Danilo, sou um membro ativo da comunidade Zabbix, na parte do Telegram, Facebook, WhatsApp, em diversos canais, tá? Sou cofundador da Lunio, uma empresa Certified Partner, Zabbix, né? E a gente vai apresentar hoje um case voltado para a área de telecom, tá? Falar um pouco da Lunio, né? A Lunio é uma empresa pernambucana, né? Que vive dentro do ecossistema do Porto Digital, tá? Não trabalhamos só com a parte de monitoramento, mas também com cloud pública, privada, multi-cloud, tá? Gerenciamento, serviços gerenciados, cibersegurança e implantação, sustentação, desenvolvimento voltado para as apps, né? Bem, e nesse case, nós vamos apresentar um case que foi voltado para o ambiente de telecom, onde foi preciso utilizar inteligência artificial e machine learning integrado aos Zabbix, os Zabbix como um core da solução, tá? E aí a gente vai para o cenário de telecom, né? O nosso cliente possui aí 600 OLTs, tá? Clientes, no total de clientes B2C, né? Que é o cliente final. 400 mil clientes, 100 atendentes de suporte e atendendo a 20 estados no Brasil, mais de 40 mil quilômetros de fibra, mais de 800 cidades atendidas, tá? Então, um desafio enorme, né? E quais seriam as necessidades e desafios desse cliente? Simples. O cliente chegou e disse: Danilo, eu tenho uma dor gritante, porque eu tenho 400 mil clientes sendo atendidos. Quando eu tenho um evento massivo, né, algo em torno de 15 mil clientes atingidos nesse evento, impactados nesse evento, se 10% desses clientes entrarem em contato com o meu suporte, nós estamos falando de 1.500 ligações, para um total de 100 atendentes. Então, se o NPS vai lá para baixo, você não consegue ter uma satisfação do cliente com uma situação dessa. A fila é enorme, e como é que você vai atender, né? Você dá atenção para todos aqueles clientes, a essa fila, essa demanda. Então, a gente precisava otimizar essa questão de atendimento. E aí a solução foi envolver os apps em todo o processo de monitoramento e otimização do cenário do cliente, né? Do atendimento do cliente. E aí a gente parte para a brincadeira, né? Quais foram os pontos que foram mapeados dentro da estrutura do cliente? Primeiro, automação. Eu preciso ter automação para atender o meu cliente final a partir do momento que ele entra em contato. Segundo ponto, eu preciso dar agilidade para os meus atendentes, né? Hoje, quando a gente chegou no cenário do cliente, o cliente tinha 6 sistemas para atender. Ou seja, ele acessava o ERP, verificava se o cliente estava ativo na base, verificava se o cliente estava habilitado, se ele estava com alguma faturinha aberta, né? Depois ele iria para um outro sistema, que é verificar se está tendo incidente naquela base, naquela região. Se não tivesse tido algum incidente, ele acessaria um OLT, acessaria o cliente, a ONU do cliente, para poder chegar numa solução. Então, assim, olha o tempo que gerou. Isso eu tenho uma fila de 1.500 clientes sendo impactados, isso vai me causar uma perda de NPS gigante, né? Causa raiz, eu preciso identificar a causa raiz no momento do incidente, a previsibilidade e relatórios, né? Então, esses foram os desafios, as necessidades mapeadas, mas existiam os desafios, né? E quais são os desafios? Integrações entre sistemas. Eu tenho os Zabbix monitorando tudo, mas eu tenho parte da informação no ERP, eu tenho parte da informação em um sistema de inventário de topologia de rede FTTH, né, a rede passiva, para a gente identificar o ponto final de entrega daquele produto, né. Eu tenho a questão da topologia, que seria, nesse caso específico, a gente integrou com o Connect Master, né, quem trabalha na área de telecom conhece o sistema, né. Regras de negócio, a gente precisava parametrizar esse sistema de acordo com a regra de negócio definida pelo cliente, né. Performance, porque a tendência é que esse cliente chegue a 800 mil hosts monitorados nos próximos 3 anos. Porque esse cliente está passando por um processo de aquisição, né? Então, um grupo econômico já tinha uma rede gigante aqui no Sul, comprou essa parte da rede no Nordeste,
né? E estão realizando mais aquisições. Então, daqui para o final do ano, a ideia é que chegue a 600 mil clientes conectados na rede do cliente, né? Não monitorados, porque o desafio do monitoramento ainda é maior. Tá? E aí, pensando nesse todo desafio, cara, como é que a gente resolve uma situação dessa? A quantidade de eventos que são gerados no dia a dia, para a quantidade de atendentes, que são poucos, e a gente sentou, a nossa equipe sentou, mapeou todo o processo do cliente, e disse, não, cara, a gente consegue te atender. Só que agora eu vou te dar um bônus. Eu vou te dar um atendente, um super atendente. É o cara que vai analisar, avaliar os incidentes, aprender com os incidentes, né? E te dar uma visão geral, uma visão macro, sumarizada, para facilitar para o teu atendente humano, que está lá na frente, que está lá na ponta. E aí, a gente criou Lúnio IA, que é um robô, né? Uma inteligência artificial, né? Utilizando algoritmo de regressão em classificação, o algoritmo SARIMA com média móvel e sazonalidade, e o reforço de aprendizagem. Ou seja, esse cara, ele aprende com os eventos. Então, quanto mais evento a gente gerar na rede, ele ter na rede, ele vai aprender. Ele vai criar o seu padrão, o seu modelo de aprendizado para cada topologia. Então, se eu tenho uma cidade, eu vou citar o nome de uma cidade aqui, que é a minha cidade, Amaragi, né, com praticamente 40 mil habitantes. Se essa cidade ela não gerou nenhum evento, nos, sei lá, 2, 3 meses, o robô ele não tem nenhuma avaliação sobre aquela cidade, porque ele não conhece até então. Né? Então, quando acontece um evento naquela cidade, vai bater no Lúnio, o Lúnio vai fazer essa avaliação inicial. Então, ele vai fazer a avaliação, toda a parte de estrutura de ERP, vai fazer a avaliação toda a estrutura dos hábitos e também vai fazer a avaliação da parte passiva, que é a rede FTTH. Então, a gente vai saber qual o poste que esse cliente está conectado, qual a rede da fibra, qual a CTO, qual o splitter. Se aqueles vizinhos que estão no mesmo splitter foram impactados, se ele for impactado, cara, tu está participando de uma massiva. E aí tem um ponto. Eu recebi o primeiro incidente. Então, se eu receber esse primeiro incidente, eu fiz a minha primeira avaliação. Quanto tempo durou essa avaliação? Nos nossos testes iniciais, estavam durando em torno de 1 minuto, 1 minuto e 10, dependendo da quantidade do tamanho da massiva. Perfeito. Quando ele começou a aprender, que o robô começou a ter essa ingestão de dados, a gente diminuiu esse tempo primeiro para 30 segundos e depois, com a passagem do tempo, para 6 a 10 segundos. Ou seja, é muito rápido. Então, ele tem umas avaliações, ele monta um padrão de acordo com o que ele vai aprendendo. Tá? E aí a gente tem um pouco do cenário. Como é que funciona? Eu tenho os ABX monitorando toda a rede FTTH, onde a gente tem, onde você vê ali, topologia FTTH, a gente classifica um Connect Master, ou qualquer outro sistema de inventário de rede. Tá? Essas informações, os gatilhos que são traçados nos ABX, as coletas que são tratadas nos ABX, são enviadas para o Lúnio. O Lúnio analisa todos esses eventos, né, na rede e traz uma informação totalmente customizada para o atendente final. Essa informação ela pode ser notificada para os canais digitais, URA, app, WhatsApp, um front-end que nós criamos para fazer a integração, para dar uma visão geral para o atendente, e também a parte de automação. E aí a gente conseguiu fazer com que o atendente, em vez de passar por todo aquele processo dos sistemas, ele só colocasse o CPF do cliente, e aí ele teria um resumo geral, através de um módulo que nós criamos nos ABX, que teria esse front-end. Tá? E aí a gente vai um pouco para a arquitetura desse projeto, porque nós estamos falando de um projeto que inicialmente está contemplando 150 mil hosts, né? Mas, e no futuro chegar a 400 mil e daqui a 3 anos a 800 mil. Então a gente precisa ter uma arquitetura bem definida em relação aos ABX. E principalmente, a empresa fica totalmente dependente dessa solução. Então se você perde o acesso a essa solução, cara, o caos que torna na empresa. Então, assim, os ABX hoje é o core business. Não tem para onde correr. Ele está integrado com tudo. Você tem a parte de cadastro, você tem a parte de vendas. Então, nesse projeto, a gente envolveu todos os times, desde vendas, pré-vendas, a parte de suporte operacional, até o pós-venda. Então, tudo isso aí está interligado dentro do cliente e todo mundo depende da ferramenta.
Então, a arquitetura Zabbix em 6.0 em HA, a gente migrou recentemente, tá? A gente estava na versão 5.4, um mês atrás a gente fez a atualização, está rodando perfeitamente, utilizou o HA a funcionalidade de HA do Zabbix 6.0, né? Postgres 13 mais Timescale DB, etcd e Patrone para fazer uma replicação e alta disponibilidade entre data centers, tá? E a parte de engenharia de software, né? Que é a parte da arquitetura do Lunium. E aí é mais ou menos a topologia que nós utilizamos, né? Ali, mais no canto, é uma topologia representativa, né? A gente tem algo em torno de 20 nós físicos dentro desse cluster Swarm, né? Com 3 datacenters diferentes, né? Mas interligados através da rede de telecom com redundância entre caminhos diferentes. Tá? E as tecnologias utilizadas, Docker, Swarm, Ceph, Postgres 13, Timescale DB, a partir da versão 2, etcd, Patrone e hproxy. Então, quando a gente fala de alta disponibilidade dos Zabbix, a gente precisa entender que só a aplicação não vai rolar. Você tem que ter uma alta disponibilidade no banco de dados também. Parou o banco de dados, acabou a solução. Então, assim, foi um conceito novo que a Zabbix implementou, que ajudou bastante, né? Porque você agora tem possibilidade de direcionar o tráfego do proxy para outros data centers, mas se você não tiver uma alta disponibilidade do banco de dados, morreu a solução. Tá? Então, a gente priorizou essa questão do cluster, do Postgres, utilizando o etcd e o Patrone, com uma réplica master, e aí o Patrone faz esse gerenciamento a nível de APIs. Né? Você tem a API de leitura e a API de gravação, leitura e gravação. Então, quando o nó master ele está ativo, ele vai ser o cara que vai receber toda a parte de leitura e gravação. Quando acontece algum incidente nesse nó master, o etcd faz a eleição dentro do cluster e direciona para um novo master dentro do cluster, né, dentro do ambiente. E aí a gente, separado por datacenters diferentes, a gente vai entender se está no DC01 ou no DC03, independente. E aí a gente tem 2 APIs específicas que quem trata esse balanceamento, quem faz essas tratativas é o hproxy, que faz a nível de API do Patrone. Então, aconteceu um incidente no master, automaticamente o hproxy vai entender que a API do master não está mais disponível, vai ter a eleição, né, dentro do etcd, vai subir um novo master no ambiente, alguém vai se transformar em master desses 3 nós, né, e aí o hproxy vai entender que o master subiu novamente e vai direcionar as conexões para o novo master dentro da infraestrutura. Tá? Esse é o cenário da parte da arquitetura de Zabbix que nós utilizamos, mas também a gente tem a arquitetura do software, da parte do Lunium, né? Que é uma parte mais customizada. Então, dentro desse ambiente do Lunium, nós utilizamos um Docker, o mesmo cluster Swarm, tá? O RabbitMQ, Celery, aí tem uma situação aí que o pessoal brinca muito comigo lá na empresa, que Nginx. Aí o pessoal, não é Nginx, não sei o quê. Cara, eu vou falar Nginx, entenda quem quiser. É praticamente isso. E aí, Zabbix, e aí eu tenho uma pipeline da parte de Machine Learning, né, que é a parte do ambiente de classificação e de regressão, né, onde a gente tem os fluxos para a gente ter os dados preditivos e os forecasts a nível de eventos. Tá? A gente sabe que os Zabbix já tem essas funcionalidades a nível de coleta de dados, mas aqui nós estamos tratando a nível de eventos, voltado com outras informações relacionadas à estrutura passiva FTTH do cliente. E aí a gente tem o seguinte, dentro da arquitetura nós temos a solução Zabbix, fica lá na ponta, tá? Coletando as informações, fazendo gerenciamento, gerando os gatilhos, os eventos e enviando para as filas do RabbitMQ. Eu tenho 3 filas diferentes que vão fazer essa tratativa. Eles entram, os eventos entram na fila, passa para o Celery, que passa a parte do worker, né, faz o processamento e manda para o DRF. O DRF que faz toda essa interação com o ambiente de Machine Learning, com a pipeline do Machine Learning em si, né, que a gente tem os stages dos bancos de dados relacionados a RP e ao Connect Master, e também a gente trabalha a nível de itens preditivos voltados para os eventos de acordo com as regiões. Tá? A região, sei lá, uma cidade do Nordeste, que eles têm um atendimento com 30 mil clientes, acontece muito evento ali, a gente já vai começar a trabalhar numa questão de manutenção preventiva daquele ambiente, porque o próprio Lunium vai estar informando isso para o time de campo.
né? E aí, passando do DRF, a gente tem a parte da estrutura de endpoints, né? E a parte web, o WebGui, que faz toda a interação com o próximo passo que a gente vai mostrar, que é a questão do Lunium IA para a front-end, né? O front-end para o cliente, tá? Dos usuários, no caso. E aí um pouco das informações relacionadas. Esse print aqui ele foi tirado na terceira carga, tá? Que a gente fez. Então, imagine o seguinte: a gente está tratando um ambiente de telecom. Um ambiente de telecom, na maioria das vezes, eu acho que em todos os ambientes que a gente trabalhou, não existe um padrão. E aí o Luciano citou bem aquela questão da nomenclatura das interfaces, né? Então, a gente precisa ter nomenclaturas nas interfaces, não só no backbone, mas empresas que trabalham com rede GPON, que atendem cliente final, a gente precisa ter nomenclaturas também nas descriptions das ONUs, porque eu preciso concatenar essas informações com outros sistemas, e eu tenho que ter chave primária. Se eu não tenho uma chave primária, acabou, não consigo integrar. Então, seja um MAC, seja uma matrícula do cliente, seja o contrato, seja um login do Redes, eu tenho que ter algo que faça com que eu converse com os outros sistemas, tá? E aí, nesse ponto, a gente tem um processo lento. São 150 mil hosts, vai subir como? Vai ser rápido. Não, não vai ser rápido. Eu vou subir por cargas. Eu faço uma carga de 10 mil hoje, a gente verifica o que é que está dando erro, o que não deu. Você tratou aquela description daquelas ONUs, e aquele cliente inorgânico que você comprou agora, com 20 mil clientes, você comprou, colocou dentro da sua base, mas não tem um padrão, tu tem que tratar. Isso aí não entra no processo de avaliação. Então, assim, existe um processo manual para padronização de todos esses itens, principalmente nas interfaces, ou nas descriptions dessas ONUs, né? E aí, um pouco do cenário, né? A gente tem 3 containers com os app server, no total de 62 proxies, para alguns proxies distribuídos, a maioria deles que estão distribuídos em cluster Swarm e também um outro cluster, tá? Que ele pode se mover de forma horizontal entre a rede, porque a gente imaginou da seguinte forma: se eu tenho um POP, esse POP ficou isolado, os proxies que faziam parte daquele host e os hosts que fazem parte do monitoramento que estão atrelados àquele proxy, perdi monitoramento. Então, eu preciso fazer com que aquele cara, com aqueles containers se movam para um outro POP, seja um POP independente, porque quem vai escolher isso é o cluster Swarm, ou então eu posso criar uma label lá dentro do meu cluster Swarm e dizer quais os POPs que ele vai, os servidores que ele vai se movimentar, certo? E aí, com isso, eu consigo ter, querendo ou não, alta disponibilidade entre esse cenário de POPs distintos. Isolou um POP, ele se move para os containers proxy se movem para um outro nó, e aí consigo monitorar perfeitamente os hosts que estão ativos na rede, tá? Elementos monitorados até o momento desse print, 58.904 hosts. Hoje, a gente já está com mais de 80, né, no ambiente de produção, que estamos gerando as cargas. Então, a ideia é que, até o final do ano, a gente chega nos 150 mil, que seria a primeira entrega do projeto. Tá? Então, assim, como eu falei, existe um trabalho a ser feito no ambiente das descriptions das ONUs. E aí eu tenho um pouco de umas tags que a gente passou, tá? A parte de templates, LLD, host prototype, como é que você cria esses hosts? Host prototype, regras. Tá? Eu vou acelerar um pouquinho, tá? E aí a gente vem com o seguinte ponto. A gente criou uma regra de descobertas com a NU para pegar algumas informações e transformar no host prototype, tratando toda a parte a regra, né, com as OIDs, e depois eu faço um pré-processamento para tratar caracteres especiais, para que ele possa criar o host da forma com a description da ONU dentro do meu cenário. Tá? Os filtros, todas as ONUs, elas precisam seguir um padrão, então tem um padrão de regex aqui para popular os hosts, né? E também aí tem as regras relacionadas à questão da associação do host prototype com os templates, tá? E as tags, que é um pouco das regras, né? ONU, os grupos que serão inseridos. E aí eu tenho algumas tags que são específicas para que a gente consiga atrelar algumas informações, amarrar essas informações ao cenário. Tá? E aqui eu tenho alguns segredinhos que seriam as macros. Se eu tenho um ambiente específico que vai coletar
todas essas informações, eu preciso tratar as informações que vêm na description da UNU. Então, o número do contrato está inserido na description da UNU. Número da matrícula. Aí eu tenho os DCNs que vão conectar no banco de dados do ERP e no banco de dados dos ABACs para trazer algumas informações. Rede GPON. Então, eu tenho um regex em cima da GPON. Eu tenho a questão do índice do OID para poder utilizar esse índice nas consultas via SNMP nos hosts prototypes, né? E aí a gente tem as criações dos hosts específicos, tá? Os itens, né, esse principal, a gente tem um sinal de RX, status, o system name, aí a gente já vem com informações de latitude e longitude para ver a localização do host. E aí a gente entra com a parte de dados recentes. Tá? Aqui um pouco das notificações que o Lunio recebe e as avaliações. E aí a gente tem um WebGui da ferramenta que foi a utilização para o cliente. Eu tenho aqui uma estrutura à parte que entra como módulo dos ABACs, onde tem um resumo, onde ele pode clicar, ver todo o trecho, saber onde o splitter que ele está conectado, qual a CTO, se está participando de um evento massivo. E aí, quando a URA entra em contato, quando um cliente entra em contato com a URA, ela já pergunta ao Lunio: ô Lunio, tem algum evento? Esse cliente está participando de algum evento? Ele já pega toda a estrutura do cliente, já verifica, já tem a análise e diz: sim, ele está. Então, ele não precisa passar para o atendente, ele já passa uma informação. Estamos com um incidente na sua região, prazo de 4 horas, e aí a gente diminui o custo operacional lá na ponta, né? Aquela quantidade de eventos. E a gente tem aqui também um mapeamento daquela área. Qual foi a fibra que foi atingida naquele ponto? E ele já me diz também, de acordo com a regra do FTTH. Algumas ações que o atendente pode fazer. Eu vou travar a URA, eu vou enviar um SMS para todos os clientes que estão fazendo parte da massiva. Então, ele consegue analisar antes de enviar, para que a gente não gere aquela situação de ficar enviando notificações e um falso positivo ou algo desse tipo. Então, o tratativa humana aqui para dizer se vai enviar ou não aquela situação. E aqui a parte do Hub, né, que é onde você digita o CPF do cliente, ele já vai pegar todas as informações, se o cliente está devendo, se está tudo ok, se ele está logado no Redes, qual IP que ele pegou no Redes, quais os eventos nos ABACs que ele participou na última semana. Então, testes de conexões, alterar a senha de um Wi-Fi, resetar um ONU. Então, o atendente não precisa mais acessar vários sistemas para poder realizar a tratativa do cliente final. Por esse front-end aqui, ele clica, reseta uma senha de um Wi-Fi. Aí ele clica, reseta uma senha do Redes. Ele clica, reinicia uma ONU do cliente. Mas aqui ele tem um resumo geral através do módulo dos ABACs. Tá? E aqui eu tenho algumas avaliações que eu não vou... Aqui eu vou deixar em aberto, né, algumas coisas que a gente já desenvolveu dentro do projeto, mas os slides vai estar disponível para vocês podem analisar. Mas toda a tratativa de eventos massivos por região, por bairro, cidade, UF, POP, Porto, OLT, CTO, Splitter. Então, a gente tem uma cadeia específica, né, de eventos lógicos e eventos físicos, tá? Totalmente gerenciados pelos ABACs e com uma cabeça pensante, analisando todos os eventos ali que estão acontecendo. Bem... Eu passei um pouquinho aqui, mas vamos lá. Meus contatos, tá? O Danilo, a gente está com um stand aqui na frente. Quem precisar tirar dúvidas em relação ao projeto, mais detalhes, estou à disposição.